Nunca se falou tanto em liderança como nos dias de hoje, tanto das lideranças nas organizações quanto na política. E são tantos artigos sobre os conceitos e definições que chega a confundir a mente de qualquer um. Mas afinal, qual a diferença entre um líder e outra pessoa qualquer? Geralmente, quando pedem para dizer suas qualidades, as características como resiliência, inteligência, determinação e visão são as primeiras a vir, ao invés das qualidades mais tradicionais, como educado, ágil, observador ou elegante. Essas mantemos guardadas. Então, será que essas qualidades mais pessoais, que também são essenciais, não são importantes para um líder? Uma coisa é consenso. Apesar de um certo grau de dificuldade em se desenvolver um líder, a mente do líder possui certa capacidade analítica e técnica. E alguns estudos indicam que a inteligência emocional e multifocal pode ser o atributo-chave que distingue o desempenho de um líder do outro. E alguns autores tentaram explicar essa característica. Segundo Maximiano, professor e pesquisador do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e autor do livro de TGA de 2007, liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Já para Chiavenato, também autor do livro de TGA de 2006 e publicado tanto na América Latina quanto na Europa e na África, liderança é essencial em todas as funções da administração. O administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas. Isso é liderar. Agora, sabendo o que é liderança, já podemos responder a seguinte pergunta: quem é líder? Fazendo uma junção das ideias, podemos concluir de forma geral que líder é aquele que incentiva, inspira, que cria as condições propícias para motivar a sua equipe de trabalho. Um verdadeiro líder tem que acreditar no sucesso da organização e fazer com que a organização também acredite nele. Ele consegue com facilidade expor suas ideias, possui poder de persuasão e consegue enxergar a vitória e fazer com que os outros enxerguem também. Ele cultiva propósito, tem visões e valores. Ser líder geralmente não é uma qualidade que pode ser raciocinada ou controlada, ela é intrínseca à pessoa. Porém, apesar disso, pode ser desenvolvida como característica, ou seja, não quer dizer que uma entre muitas pessoas tenha a sorte de já nascer liderando. Essa habilidade pode ser trabalhada individualmente, para que qualquer um se torne líder. Dito isto, podemos perceber claramente que tanto as qualidades gerais quanto as qualidades pessoais, as que deixamos guardadas de lado e achamos que não são importantes, na verdade são muito importantes para definir um líder, tornando essa figura extremamente necessária para guiar uma organização, para guiar um país ou desenvolver outros líderes. Literalmente, somos expostos diariamente a líderes que, por dominarem técnicas de persuasão e possuírem uma ferramenta muito poderosa que é a internet, nos influencia a comprar, a ter certa mentalidade, comportamentos e etc. Devemos sempre filtrar todas as informações que somos expostos. Após estudos e várias observações, verificaram alguns estilos diferentes de líder, e estes estilos são tão importantes que chegam a representar até 30% nos lucros de uma empresa. A finalidade desses estudos foi verificar a relação de um líder com os seus subordinados e observar de que maneira ele orienta e trabalha, ou seja, seu estilo de liderança. Entre os tipos de líderes estão o autocrata, democrata, paternalista e situacional. Autocrata é aquele que fixa as diretrizes e não deixa o grupo participar. Todas as decisões são tomadas por ele e não aceita opiniões da equipe. Esse líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho. É dominador, procura ter o controle de tudo e sobre todos. Costuma acreditar que apenas ele possui razões nas opiniões e gosta de apontar críticas pessoais para o trabalho. Geralmente, esse líder é mais temido do que respeitado. Porém, por incrível que pareça, em certas situações esse líder consegue ter bons resultados em produtividade.
mas em contrapartida a equipe tende a ser mais conflituosa e seus talentos costumam migrar para outros empregos com muita facilidade. Afinal, quem aguentaria ficar em um ambiente tão autoritário? Quando esse líder é o dono da empresa, ele pode facilmente assumir a forma de ditador. Isso também ocorre quando o líder é chefe de governo, por exemplo, um presidente. E o exemplo atual que temos é o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, a qual ele e seu antecessor, Hugo Chávez, transformaram o outrora país próspero, com muito dinheiro vindo da venda de suas enormes reservas de petróleo, em uma nação pobre, sem remédios, alimentos e com um governo altamente repressivo, causando um verdadeiro êxodo de sua população para países vizinhos. Indo na contramão desse estilo de liderança, temos o democrata. Esse líder permite a participação do grupo nas diretrizes organizacionais, dá aconselhamento técnico, procura sugerir alternativas para o grupo escolher e distribui responsabilidades. Esse estilo de líder é mais objetivo, ele limita-se aos fatos em suas críticas e elogios. Alguns fatores positivos para a organização foram observados nesse estilo de liderança, como melhora no clima organizacional. A liberdade na integração e na comunicação dos membros permite que ideias fluam com mais facilidade. Trabalhando juntos, os funcionários criam relações amistosas e evitam, por eles mesmos, os conflitos que são tão comuns nas empresas. Ele também aumenta a produtividade. Tendo boa relação interpessoal, a probabilidade de que o empregado trabalhe melhor aumenta consideravelmente, por ele estar menos estressado, e isso influencia diretamente na produtividade do mesmo. Afinal, um funcionário feliz e comprometido sempre produzirá melhor. A liderança democrática possui esses e outros benefícios, porém deve-se tomar cuidado com a liberdade em excesso, para que não se gere falta de comprometimento, gerando o contrário dos benefícios apresentados. Paternalista. Segundo estudos, essa é a liderança preferida dos brasileiros, que visa o fim dos conflitos em grupos, que visa um relacionamento amável, onde o líder terá uma postura de representante paternal do grupo, priorizando os indivíduos e suas emoções, ao invés da produtividade e dos prazos. A comunicação costuma ser mais eficaz, comunicando as decisões aos demais membros da equipe, porém, vale ressaltar que mesmo nesse ambiente harmonioso, o poder de decisão é concentrado totalmente na mão do líder. Esse estilo de liderança apresenta algumas vantagens, como promove oportunidades de crescimento profissional, cria vínculos emocionais com a equipe, devido ao fato de ocorrerem relações muito próximas e com constante comunicação. Isso, por um lado, é bom, porém, se for exagerado, poderá prejudicar a organização. O ambiente é flexível, dando espaço para mudanças que possam beneficiar a organização. Se algo não estiver adequado ou se estiver fora dos parâmetros da empresa, poderá sofrer uma adequação mais controlada. Não possui restrições desnecessárias para o ambiente organizacional. E para as comunicações, ideias fluem com mais naturalidade e livremente entre os departamentos. Possui lealdade entre os profissionais. Os empregados geram tanta admiração paternalista pelo líder que irão segui-lo e seguir suas ordens sem questionamentos. Porém, as desvantagens também um risco para esse tipo de liderança. Como? O líder pode ser muito permissível, gerando assim falta de respeito na organização e ocasionando conflitos desnecessários. Poderá ocorrer baixa produtividade, pois sem controle nos processos e no comprometimento dos funcionários, as metas serão ignoradas ou esquecidas. Os feedbacks destinados à melhoria são deixados de lado, por haver vínculos emocionais exagerados. Falar para a pessoa que não está trabalhando pode causar desconforto. A política brasileira é voltada ao impacto populista, e isso é refletido no decorrer da história, que por ser uma figura carismática, estes líderes conseguiram a admiração de verdadeiras massas. Temos como exemplo de políticos populistas Getúlio Vargas e Lula, ao qual
O apelo popular, caracterizado pela preferência paternalista da população, os elegeram presidente, mesmo os dois envolto a enormes escândalos. Este estilo é muito comum nas organizações, porém na política, mais especificamente aqui no Brasil, o viés ideológico se misturou a esse tipo de liderança, causando preconceito a esse estilo que em certas circunstâncias pode se mostrar bastante benéfico e útil. Temos também o situacional. Esse estilo de liderança é moldada de acordo com a variação das diversas situações que surgem no decorrer das atividades. Para isso, o líder terá que se adaptar constantemente. Baseia-se no fato de que cada situação requer um tipo de liderança diferente, para assim se alcançar o melhor dos liderados. Um líder situacional deve ser versátil e flexível, sabendo adequar seu estilo de acordo com a pessoa com quem trabalha e com a situação. Este líder utiliza o que há de melhor nos outros tipos de liderança. Eles influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser poder legítimo, ao qual é obtido com o exercício do cargo, poder de referência, em função das qualidades e do carisma do líder, ou poder do saber, que é graças ao seu conhecimento que o líder possui. Esse líder pode surgir espontaneamente, sendo moldado de acordo com a variação das diferentes situações que podem surgir. Para isso, terá que se adaptar constantemente. De acordo com as necessidades, um indivíduo pode assumir a posição de líder, não porque possui cargo ou posição em alguma organização, mas por possuir o conhecimento necessário naquele momento e naquela situação, ou seja, por possuir o poder do saber. Por exemplo, imagine que um grupo de funcionários de uma empresa estão realizando uma trilha em uma reserva ambiental. Porém, não seguem o mapa e se perdem na floresta. Então a pessoa que entende mais de sobrevivência e deslocamento em mata fechada, alguém que já foi escoteiro ou algo parecido, assumirá a liderança e o grupo o seguirá, independente se ele é o faxineiro da empresa ou o dono da empresa. Ele terá o poder naquela situação, pois com ele, guiando, a probabilidade do grupo se salvar será muito maior. Ou seja, todos podem ser líder, basta aparecer a oportunidade. Além desses estilos, existem outros também estilos de liderança. Porém, estes são os mais comuns nas organizações e na política. Não considero que algum seja errado ou outro certo, apenas que balanceando entre os estilos cheguem à forma mais eficiente de liderar. Bom, esse foi o estilo de liderança. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.